Me faça uma avaliação desses primeiros momentos da pandemia aqui no Rio Grande do Norte, como é que a gente pode reagir a essa doença que tem se tornado mortal para pessoas que têm morbidades. Olá, César. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui representando o Conselho de Medicina. Realmente é uma situação inédita, né, assim, para a nossa geração, essa pandemia com essa magnitude, né, que nós estamos vivenciando. É importante que a gente saiba que é uma situação nova para a ciência, tanto que não temos ainda um conhecimento suficiente da sua dinâmica, e realmente nós estamos enfrentando um inimigo, né, que ainda tem o que nos mostrar. Então, nós não conhecemos ele totalmente, né, e, logicamente, em todo mundo, como você bem falou, essas dificuldades têm sido enfrentadas e nós temos tido, por ser um país que não foi o primeiro, né, a ser afetado, nós temos a oportunidade de aprender com as experiências dos outros países. Então, essa é a nossa situação atual, né, com relação à pandemia. Nós temos aí que aproveitar o aprendizado dos outros países, seguir as normas da autoridade sanitária e enfrentar esse período, esse momento que todos nós temos que contribuir. Doutor, conversando ontem com Ricardo Cecim, é um dos principais sanitaristas do país, um cara que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele me falava da importância do isolamento social e da preocupação do uso da cloroquina como, digamos, medicação nos pacientes. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É realmente necessário esse isolamento social forte ou não é tão necessária a questão do isolamento social e essa medicação que está sendo sugerida, inclusive, pelo governo brasileiro, não pelas autoridades de saúde, sim pelo governo brasileiro? Bom, é importante que a gente saiba que o isolamento social não é um único, né? Não é uma técnica única. Dentro do isolamento social existem várias técnicas, várias formas de se atuar com isolamento, né? Existem aqueles isolamentos onde você identifica a população de risco e protege. Existe aquele isolamento onde você testa uma boa parte da população, a maior parte dela, e consegue identificar os indivíduos portadores e transmissores, você isola aqueles indivíduos. O que aconteceu na Alemanha, né? O que aconteceu na Alemanha? Isso, em alguns países eles conseguiram fazer essa estratégia e também, por último, aquela estratégia de você realmente fechar todas o comércio, ou seja, ter o isolamento total, né? Mas esse isolamento total, ele é justificado quando você tem realmente um risco de colapso na atenção à saúde, né? Então, o objetivo principal do isolamento é que você consiga diminuir o número de casos no tempo, né? Então, aquela curva que ficou tão famosa, né? Que você consiga diluir a contaminação, a transmissibilidade ao longo do tempo e permitir que a saúde como um todo consiga atender aquela demanda de forma tranquila, né? Sabemos que quando você sobrecarrega um serviço, você pode provocar um colapso e esse colapso pode levar realmente inclusive a mortes evitáveis. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Com relação à questão da medicação, realmente, por ser a pandemia ser algo muito rápido e durar meses, né, e se espalhar de uma forma muito rápida, a ciência não tem muita rapidez de resposta, porque para a ciência existem todas as etapas necessárias para que você conclua que determinado produto, determinada medicação, determinado procedimento, ele é realmente importante naquele tratamento. Então, nós temos aí algumas evidências em relação a alguns medicamentos, tanto in vitro como in vivo, mas que essas evidências precisam ser melhor confirmadas, né? Alguns medicamentos já são conhecidos, já são utilizados em outras doenças, então não é um medicamento novo, então isso dá uma certa segurança, porque você conhece o comportamento dessas medicações. No entanto, tem que ter cuidado, porque existem efeitos colaterais que às vezes trazem mais problemas do que a própria doença. Então, é importante a gente pensar dessa forma. O uso da medicação de forma compassiva no paciente que está internado, monitorado, seja numa situação moderadamente grave e principalmente na situação grave, é diferente de você, por exemplo, utilizar no paciente ainda numa fase leve, porque existem os efeitos colaterais e a gente precisa
pesar e medir bem na hora de fazer esse tipo de prescrição. Por outro lado, é importante a gente, como eu já falei logo no começo, a gente ainda tem muito a aprender com essa pandemia, e pode ser que isso que eu fale hoje, daqui a uma semana, seja comprovado de que realmente vale nos casos leves, que o grau de efeitos colaterais é mínimo e que vale a pena utilizar nos casos leves. Então, nós estamos numa situação onde qualquer afirmativa ela pode ser totalmente deixar de existir no momento seguinte. Então, é importante que nesse momento a gente saiba que existem possibilidades terapêuticas, mas que elas precisam ser melhor testadas e evidenciadas. No caso aí, o CRM recomenda precaução ou com cuidado, com mais atenção, digamos assim, né? Por ser uma medicação que tem um efeito colateral forte, podendo, inclusive, eu vi até médico dizer assim, olha, nós podemos até usar essa medicação, mas com um certo zelo, porque um dos efeitos que ela, se você usar em demasia, é a cegueira, né? Pode até cegar, então tem que ter muito cuidado. Mas, doutor, aqui no estado, me parece que a pandemia ou a infecção do coronavírus atingiu primeiramente a classe médica, ou eu estou enganado. Aqui nós tivemos Inavan, Dr. Watson, Diogo, Hélio, entre outros, contaminados logo no início do processo. Assim, a forma de transmissibilidade nessa fase inicial, em alguns casos até ficou sem uma explicação. Que alguns médicos não tinham viajado, estavam ainda mantidos no seu ambiente normal e não houve assim uma clara definição de como houve a contaminação, né? Alguns viajaram e isso pode ter sido em consequência dessas viagens para lugares onde havia já um quadro de transmissão comunitária instalada, mas em alguns casos não ficou assim, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que o médico ele pode se contaminar em qualquer ambiente, mas o ambiente de trabalho, logicamente, é o de maior risco, né? Isso aí é uma coisa bem, bem lógica, não só o médico, mas também todos os profissionais que estão na linha de frente, que estão lidando principalmente com os pacientes, né? Então, esse é o foco que a gente tem que ter agora, nesse momento que começam a chegar os casos nos hospitais, que é exatamente de como proteger essa equipe para que não se contamine, né? Esse seria o nosso foco nesse momento. Doutor, e como proteger uma equipe de uma doença que passa com uma facilidade, uma rapidez impressionante? O senhor está observando que está faltando EPIs para esses profissionais trabalharem? Como é que o senhor está observando esse quadro? O governo está providenciando esse tempo adequado para os profissionais trabalharem? Nós temos essa preocupação. Como proteger os profissionais? Nós sugerimos aos gestores que, em primeiro lugar, afastem da linha de frente aqueles profissionais que fazem parte dos fatores de risco para aquela forma mais grave da apresentação. Então, pacientes acima de 60 anos e portadores daquelas doenças que têm sido divulgadas, hipertensão, cardiopatia, diabetes, obesidade, doenças pulmonares crônicas, né? Então, tudo isso a gente precisa ter esse primeiro cuidado, né? De não expor, porque esses potencialmente poderão desenvolver aquele quadro mais grave. Em segundo momento, aqueles que vão permanecer na linha de frente, a gente fala assim, linha de frente, parece uma linguagem da guerra, mas é verdade, é uma verdadeira guerra, né? É uma guerra que a linha de frente do soldado é o operador de saúde, né? Exatamente. Então, a gente também precisa proteger essa população, esses profissionais que estão na linha de frente, né? Existe a forma de proteger do ponto de vista técnico, que seria a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual, que não podem faltar, né? Nós criamos o Conselho Federal e o Conselho Regionais, criaram uma plataforma de denúncias, que na realidade o objetivo dessa plataforma é que a gente tenha as informações de como estão sendo tratadas, de como está sendo tratada essa situação, não só dos EPIs, da proteção, mas também das condições de trabalho, e poder alertar aos gestores, né, de saúde. Em primeiro momento, alertar, porque muitas vezes o gestor ele não é onipresente. Então, se falta um EPI em um determinado lugar, ele pode não estar tendo conhecimento do que está faltando. Então, é importante, em primeiro momento, alertar, informar, manter informado o gestor. No segundo momento, caso haja negligência, né, a gente vai ter que atuar de outra forma.
como instituição, né? E é isso que a gente tem, temos essa plataforma, temos tido denúncias de todo o estado, de pequenos municípios, das cidades com maior população, enfim, mas vamos tomando providências. Dentro dessas questões estruturais, conforme o senhor já deu uma pincelada aí, doutor, nos últimos 5 anos, o CRM teve que agir, inclusive com mais força, com o Poder Judiciário, em especial aqui na região de Mossoró, também de Pau dos Ferros, Caicó, e também na região de Natal, tendo aí conseguido instalar, através da Justiça, leitos de UTI, não só UTI adulto, mas UTI também neonatal. O caso aqui de Mossoró, a maternidade Almeida Castro, é uma realidade graças ao CRM. Pode até algumas pessoas não querer reconhecer, mas de fato o CRM foi a origem do processo e resultou no que a gente tem hoje, graças a Deus, uma maternidade que atende toda a região e bem. Vocês também fizeram um trabalho junto ao Poder Judiciário, que conseguiu instalar leitos de UTI aqui em Mossoró e ampliar leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia, e também na região de Pau dos Ferros, Caicó e Natal. Me fala um pouco sobre esse trabalho. Você acha que vai ser preciso agora de novo o senhor acionar a Justiça, o CRM acionar a Justiça para poder melhorar esse quadro de atendimento ao paciente com Covid-19? Perfeito, César. Assim, o grande desafio do Conselho hoje é transformar os relatórios de fiscalização em feitos, ou seja, melhorias para boa prática da medicina e, em consequência, para a melhor assistência à população. Então, esse tem sido o nosso desafio. E, como você bem falou, já há alguns anos a gente tem enfrentado dessa forma, ou seja, não conseguimos um acordo por via administrativa e não conseguindo esse acordo, nós vamos, como representantes dos médicos, né, e da sociedade, resolver esse conflito junto ao Poder Judiciário. E nós temos ações coletivas, como você bem disse, por ampliação de leis de UTI, né? O objetivo é de beneficiar realmente a sociedade e fazer com que os médicos possam trabalhar da melhor maneira possível, prestar o melhor serviço. Esse é o objetivo dessa ação civil pública coletiva. Não há benefícios para ninguém, a não ser para todo mundo, para todos nós, para toda a sociedade. E isso tem surtido efeitos. Na realidade, a nível conselhal no nosso país, é um case, a gente considera um case. Eu apresentei os resultados dessas nossas ações no Conselho Federal de Medicina em fevereiro, e realmente não tem nenhum conselho tendo esses resultados que a gente está tendo. Isso foi muito bom, nos enche de orgulho aos médicos norte-riograndenses. Então, assim, é importante que fique bem claro que isso são ações dos médicos do Estado, que utilizam o Conselho Regional de Medicina como instrumento para tentar melhorar a sua prática profissional e prestar o melhor serviço à sociedade. Então, como você falou, são várias frentes de atuação. A primeira delas, que foi a que mais nos preocupa, é leito de UTI, né? Porque a falta de leito, o paciente que não tem disponibilidade de leito quando ele necessita, pode levar a uma mudança no prognóstico, a um pior prognóstico, inclusive até a morte evitável. Então, para o Conselho, essa era a primeira bandeira que a gente iria levantar nesse sentido. E depois, logicamente, a assistência materno-infantil, e quando houve essa ameaça de fechamento da maternidade Almeida Castro, o Conselho de imediato tomou essa providência para que ele não fosse fechado, e hoje ela funciona como a maior maternidade do Estado, com um número de procedimentos aí extraordinário, com equipe de médicos competentes, conseguindo trabalhar, desempenhar seu trabalho. Isso também é um motivo de orgulho de saber que, a partir desses resultados, a gente ter a certeza de que trilhamos o caminho certo, né? Com certeza, como você já falou, essa ação por leitos de UTI, ela também se preocupou em regionalizar o cuidado intensivo. O paciente crítico, ele não tem, muitas vezes, condições clínicas de ser transferido de viajar do interior, do Seridó, do Alto Oeste para Natal. Então, precisa de UTIs disponíveis nesses locais, né? Então, como você falou, nós tivemos dentro da ação esse ganho também de regionalizar a assistência ao paciente crítico.
Em Mossoró, está incluído dentro da ação, estão incluídos esses leitos de UTI do Hospital Tarcísio Maia, que estava previsto dentro da ação de serem inaugurados, abertos agora entre abril e maio, né? Então, assim, para nós é um motivo de felicidade muito grande, de que a gente consiga, com certeza, esses leitos que a ação conseguiu abrir ao longo desse tempo, hoje vão ser muito úteis nesse momento de pandemia, né? Isso é um motivo de felicidade para todos nós, apesar da pandemia, que nos preocupa. Muito se falou que a questão do SUS, só que agora, diante dessa pandemia, mostrou-se que talvez ele seja mais adequado à população do que um sistema privado de saúde. Estou falando dos países que não têm uma rede estruturada como tem o SUS, que hoje está tendo dificuldade de fazer o atendimento com relação ao Covid-19, né? Do paciente do Covid-19. Poderia citar aqui os Estados Unidos, que eles não têm uma estrutura como o SUS instalada. Então, eles tiveram que fazer isso de uma hora para outra e estão com dificuldade, inclusive, registrando aí na casa de 2.000 mortes por dia. Pelo menos foi o que foi registrado de ontem para hoje, nos últimos dias agora, né? Naquela região. Talvez não em função disto, mas a dificuldade que há de se instalar um tratamento de saúde de campanha seja muito grande. No país, no Brasil, tem toda uma rede SUS já instalada, precisa apenas ser reforçada para que ela possa, digamos assim, atender uma demanda dentro do adequado. Você poderia me fazer uma análise desse quadro SUS, a necessidade dele, o país, continuar sendo público de qualidade? Com certeza, assim, acho que a gente tem que pensar da seguinte forma. O atendimento, um bom atendimento de saúde pública, que seria um SUS funcionando de forma adequada, associado a um bom atendimento de saúde suplementar, e as duas se comunicando entre si, e se auxiliando e se ajudando entre si, eu acho que é o melhor sistema. Tá? O sistema unicamente privado, né, de saúde suplementar, que cuide de toda a população, ele vai ter dificuldades no momento como esse, por exemplo. E enfrenta dificuldades ao longo do tempo também, de prestar uma assistência universal, né? E também o SUS só, para todos, também dificulta, porque o país também não tem ainda uma condição econômica de manter a saúde de toda a população brasileira. Já não tem para aqueles que seriam em torno de 70%, 75% da população que não tem acesso aos planos de saúde. Imagina os 100%. Então, teria muita dificuldade de enfrentar tudo isso. Então, o entendimento que eu tenho, aí é um entendimento pessoal meu, é que o ideal é que nós tenhamos as duas coisas funcionando bem e se ajudando quando necessário. Ou seja, havendo uma interação entre o público e o privado quando há necessidade. Eu acho que a boa relação, a relação ética, né, correta e com um objetivo nobre, né, dessas duas saúdes, né, se a gente pode chamar assim, sistemas de saúde, o público e o privado, eu acho que isso é salutar para todos nós, né? Então, eu sou daqueles defensores de que devemos ter um SUS forte e também devemos ter uma saúde privada suplementar forte e que as duas interajam para o benefício de toda a sociedade. Eu acho que é esse o pensamento que eu tenho, né? E num momento como esse, com certeza, esse tipo de comportamento é muito importante e a gente consegue enfrentar melhor situações como essa. Os Estados Unidos ele tem 330 milhões de habitantes, estão aí quase 2.000 pessoas morrendo por dia em função do coronavírus. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Doutor, preocupa esse quadro? Nós poderíamos ter acontecer aqui no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu acho que são muitas variáveis, César. Além da questão da estratégia que se utiliza, né, e utilizar a estratégia no momento correto, né, além disso, nós temos a questão do perfil da população. Né? É importante a gente saber que o perfil, por exemplo, de Itália, da Espanha, existem muito mais pessoas dentro daquele grupo de risco, das formas mais graves, né? E que, por exemplo, se mesmo você utilizando a estratégia de isolamento de forma correta, seria esperado que tivesse uma mortalidade maior por ter pessoas com maior risco naqueles países, né?
Lembrar que esses países também têm um hábito muito grande são tabagistas, né, muitos tabagistas também, além da idade, e o nosso percentual de pessoas nessa faixa etária com esses fatores de risco é menor, né? Então, a gente tem essa esperança, assim como a gente teve inicialmente, aquela expectativa de que a transmissibilidade no nosso país fosse menor por estarmos no verão, né, indo para o outono com as temperaturas elevadas, mas realmente a gente não, essa foi uma previsão, mas isso não é o que está acontecendo. A transmissão está acontecendo de forma semelhante a como aconteceu nos países frios. Lógico que nos países no inverno, essa transmissão ela traz piores repercussões, porque se associa a outras infecções virais, né, respiratórias, e acaba tendo muito mais casos, né, e muito mais gravidade. Mas era uma expectativa que nós tínhamos, né? Então, da mesma forma, essa expectativa de que a mortalidade poderá ser menor, porque nós temos uma população de risco um pouco menor, né, também podemos nos frustrar, porque, é como eu falei no início, essa pandemia ela tem ensinado a cada dia e fazendo com que se mudem as estratégias, se mudem os pensamentos, se tomem decisões, e isso no decorrer de 2, 3 dias de diferença. Então, você afirma hoje, faz uma afirmativa hoje, que daqui a 3, 4 dias você é obrigado a desfazer aquela afirmativa, porque a pandemia demonstrou outro caminho, né? Então, essa é a nossa realidade, né? Eu espero que a gente tenha realmente um impacto bem menor do que esses países têm tido, né? Que a gente consiga, com o aprendizado desses países, utilizar a estratégia mais de isolamento, sempre pensando na crise sanitária, mas também na crise humanitária que esses isolamentos também produzem, né? A gente precisa pensar nas duas coisas, porque elas existem, são reais, né? E a gente precisa priorizar as duas. Eu acho que as duas são importantes e utilizando a técnica correta sem que a gente amplie a contaminação, a transmissibilidade dessa doença. Esta semana, o secretário de Saúde aqui do Estado, doutor Cipriano Correia, ele saiu com uma declaração que até o mês de maio, se caso a população não seguir essa orientação de recolhimento social, pode ocorrer até aí, ele falou, mais de 11 mil mortes. Ele usou alguma técnica do que aconteceu lá em Londres, né, na Universidade de Londres, e também na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. Essa declaração não foi um pouco exagerada, doutor? Assim, foi uma estratégia decidida a nível governamental. Eu não sei se o comitê que faz parte, o comitê de crise que está atuando e tomando decisões, foi uma decisão de comitê, mas realmente foi bastante assustador, alarmante para todos nós, e, assim, até certo ponto, para quem é leigo, ou seja, eu não sou epidemiologista, né, mas eu tenho certeza que boa parte da população analisou de uma forma um pouco alarmante demais, acima do que poderia ser, mesmo não havendo nenhuma estratégia de isolamento, né? Mas eu acho que o objetivo era alertar a população da importância, né, do cumprimento do isolamento. Mas eu achei que foi um pouco acima do que, essa é uma opinião minha pessoal, mas eu vi que muitos pensam como eu penso, de que o alarme foi um pouco acima, com a intensidade acima do esperado, né? Assim, mas eu não sou epidemiologista e não vou discutir essa questão. De todo jeito, é importante que haja uma estratégia, mas sempre, como eu já falei, é importante que essa estratégia de isolamento social não esqueça a crise humanitária, né? Não esqueça que existem pessoas que realmente podem sofrer muito se com isolamento total utilizado de forma inadequada, né? Então, a gente também tem os remédios, quando você faz um remédio na dose acima da necessária, o paciente pode ter efeitos colaterais e ter problemas em consequência disso. Então, cabe à autoridade sanitária tomar decisões de forma adequada e sem tanta, sem tanto alarmismo. Doutor, muito obrigado pela essa conversa. Eu vou deixar o espaço aqui para você deixar a sua mensagem final aos médicos, aos profissionais de saúde que estão nesse front de frente, nessa guerra, que a gente pode dizer assim, aqui do Rio Grande do Norte. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar com a gente a respeito desse quadro pandêmico que se instalou, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o mundo. Fica aí o espaço para o senhor deixar a sua mensagem.
Bom, é dizer mais ou menos resumidamente isso, né, que o Conselho ele é uma instituição que é mantida pelos médicos, que presta um serviço à sociedade, né, e que tudo que o Conselho tem feito hoje tem sido com o objetivo de melhorar a prática médica e em benefício dessa assistência à sociedade. Agradecer aí, no caso da UTI do Hospital Tarcísio Maia, fazer um agradecimento especial a toda a sociedade civil organizada, que nessa fase final tomei conhecimento que houve uma ajuda de segmentos da sociedade para que a UTI fosse aberta, porque realmente é um trabalho de 3 anos que o Conselho vem fazendo com audiências mensais por ampliação de leis de UTI, mas foi muito importante essa fase final do auxílio da sociedade civil organizada de Mossoró, né? E agradecer a todos, agradecer essa oportunidade, César, de estar aqui falando em nome do Conselho, agradecer em nome do Conselho. Tá? Muito obrigado a todos e bom trabalho, César.